Olá, queridos irmãos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, com a graça e a luz de Jesus e de nossa amada Mãezinha do Céu. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu sempre achei muito interessante e gostaria de compartilhar um pouquinho do que eu pude ler no decorrer dos anos com vocês. Hoje vamos falar um pouquinho sobre bilocação e bicorporeidade. Mas antes, vamos fazer a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso em aramaico. Arvan de Bashimaya, Netkadech Shmo, Teitei Malkuta, Nerfei Taitz Viana Haikana, de Bashimaya Barra, Havlana Matsuka Namnyaman, Washapakla Hauben Wartahen, Aikanda Henan Chohan Hauben, Wala Tahla Lelisiona, Ela Patsanim Bisha, Letoda Lahe Malkuta, Wahaila Te Descopta, Lahala Mauni. Amém. Amém. Iniciar então. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, ele trata desse assunto, detendo-se na bicorporeidade, e ele não se refere necessariamente à bilocação, por dar a entender que se trata do mesmo fenômeno, só que visto de outro ângulo. Então vamos fazer o seguinte, vamos definir. A bilocação é o fato de se estar em dois locais ao mesmo tempo. Já a bicorporeidade é aparecer com dois corpos em dois lugares distantes um do outro. O perispírito possui a organização de flexibilidade e tangibilidade também. Ele, mesmo quando encarnado e sendo propulsor de toda e qualquer ação, sendo espírito, muitos têm essa capacidade. Para que essas propriedades elas se tornem evidentes, é necessário se atentar às leis dos fluidos, no que tange às suas condições de afinidade. A quantidade, ela é necessária, e qualidade dos fluidos também, além do conhecimento e da elevação moral do espírito que vai manusear tais fluidos. Então, falando um pouquinho mais a respeito da bicorporeidade, né? A bicorporeidade, ela é um fenômeno pelo qual o indivíduo que está encarnado, ele pode manter a sua presença de forma tangível, ou seja, eu estou aqui, né, conversando com vocês, e posso estar em um outro lugar, totalmente diferente do local onde eu estou. Então, eu poderia estar em dois locais diferentes ao mesmo tempo. Esse fenômeno, ele ocorre com a materialização do seu perispírito exteriorizado, mantendo uma forma tangível e aparente. Findo o fenômeno, quando este fenômeno acaba, o espírito retorna ao seu corpo adormecido e vai despertando normalmente, aos poucos, né? Então, essa já é a parte da bicorporeidade. A bicorporeidade, ela, como o próprio nome ele conceitua, ela não admite uma terceira presença, porque os encarnados possuem dois corpos, o corpo físico e o corpo espiritual, mantendo-se cada um face às circunstâncias e também com algumas características que lhes são peculiares. Antes de mais nada, existe uma preocupação muito grande a respeito da bicorporeidade, né? Que é o fato de eu estou dormindo e meu espírito sai do corpo e visita outros locais. Então, em tese, eu estou em dois locais ao mesmo tempo. Durante muito tempo, sempre se existiu muito medo sobre esse assunto, né? Mas eu tenho que ressaltar aqui
para vocês que não há perigo algum de desencarne para o ser, porquanto o seu espírito, ao afastar-se, ele lê pensamentos, ele prevê situações que podem acontecer, dado que fica ligado ao corpo físico por um cordãozinho fluídico, que mantém o controle de comunicação da mente para o corpo e do corpo para a mente. Se algo acontecer ao corpo físico, o espírito ele volta quase que imediatamente. Então pode-se dizer ainda que o corpo aparente, embora materializado, é um corpo fluídico e não orgânico, não podendo assim ser morto. Bom, vamos falar agora de alguns casos de bicorporeidade e de bilocação, né? E falar de um espírito muito ilustre, o espírito de Eurípides Barçanufo. Eu nunca consigo pronunciar direito o sobrenome dele, isso é incrível, tantos anos e sempre fico um pouco presa nisso. O Eurípides Barçanufo, logo eu que tenho um nome tão difícil. Bom, Eurípides, ele foi e é, mesmo desencarnado. Ele foi um notável médium e ele viveu em Sacramento, Minas Gerais. Sempre foi dotado de uma moral e uma conduta irrepreensível e por várias vezes ele se fez notar no fenômeno da bicorporeidade. E encontramos alguns relatos muito interessantes, principalmente alguns relatos que foram testemunhados, né? E nem sempre por pessoas que nem sempre foram ligadas à doutrina espírita. Ou seja, até pessoas que não eram consideradas espiritualistas, espíritas, que não aceitavam esse conceito, eles não tinham como explicar como o espírito, como o corpo, como o Eurípides, ele estava em dois locais ao mesmo tempo. Então, de certa forma, eu vou ler para vocês, essa parte é uma leitura, sobre uma situação, né, em que ele foi chamado para fazer um parto, né? Certa vez, ele entrou em transe, né? Ele dava aula, ele foi fundador do colégio Allan Kardec, lá em Sacramento, que foi o primeiro colégio espírita em todo o mundo. Foi esse colégio. Então, uma vez na sala de aula, ele entrou em transe. E nesse transe, né, quando ele retornou, ele chegou para os seus alunos e falou: prestem atenção. Acabo de fazer um parto muito difícil, numa residência atrás da Igreja do Rosário. O marido não sabe que a criança já nasceu e está a caminho daqui para poder solicitar ajuda. Quando ele entrar na sala, os senhores devem ficar de pé para o cumprimentarem. Palavras do Eurípides. E o homem, né, quando ele terminou de falar isso, o homem entra na sala, né, e logo ele entrou aflito, entrou muito preocupado, de roupa de montaria, ainda usando um chapéu, e já chega pedindo a Eurípides que, por favor, que fosse até a casa dele, que fosse com urgência para poder fazer o parto de sua mulher, porque a sua esposa ela estava muito mal e a parteira ela não estava conseguindo resolver o caso. Então, Eurípides, com toda a sua calma, virou para esse irmão, né, esse pai, e lhe disse: acalme-se, já fiz o parto. O parto foi realizado há 5 minutos atrás. E aí o homem olha para ele e fala: mas não é possível, 5 minutos eu teria visto no caminho, porque era o caminho da minha casa até aqui. Isso não pode ser.
E aí Eurípides fala: o Senhor não me viu porque eu fui em espírito, mas eu vi o Senhor, respondeu Eurípides, e pode voltar para sua casa sossegada, porque nasceu uma menina linda e muito forte. O homem, obviamente, duvidou, né? Ele duvidou disso, e então, mas saiu dali, né? Do local junto com Eurípides. E quando chegou em casa, ele se deparou com a esposa que segurava a sua filhinha no colo. E lá estava aquela linda bebezinha. E a parturiente, a mamãe, ao ver o Eurípides, exclamou: o senhor não precisava vir de novo, seu Eurípides. Eu e o bebê estamos passando bem, e muito bem. Eu faria, no caso, então, em várias ocasiões, esse médio, o Eurípides, ele pôde ser visto simultaneamente em 2 lugares. Mas esse caso, sem sombra de dúvidas, foi um dos casos que mais me chamou a atenção. Nós temos também alguém bastante conhecido e que também tinha a capacidade de fazer esse fenômeno. Desculpem, às vezes as palavras fogem da minha mente. Ele tinha a capacidade de fazer esse fenômeno, né? Que foi Antônio de Pádua. Antônio de Pádua teve uma visão. A visão que ele teve, na sua cidade natal, em Lisboa, viviam ainda os seus parentes, o pai, a mãe, o irmão e as irmãs, que se encontravam implicados em um caso de homicídio, um caso muito sério. Só que esse caso havia sido cometido por outras pessoas, né? Àquela idade, naquela cidade, 2 indivíduos que se detestavam mortalmente. Um deles foi encontrado certa noite com o filho do rival e decidiu vingar-se nele. E, favorecido pela escuridão, que a gente sabe que as trevas sempre estão ao redor, né, daqueles que não procuram clarear os seus pensamentos, o seu coração, que não procura ser uma luz para o seu próprio espírito. Esse irmão foi, né, surpreendeu o outro, arrastou a sua própria casa e ali ele cometeu o ato, fazendo com que esse irmão desencarnasse, né? E depois ele foi e sepultou o corpo no jardim da casa dos parentes de Antônio de Pádua. E sabendo que o jovem fora, naquela noite, visto nas propriedades do palácio de Martinho, deram busca pelos arredores e pela propriedade toda, guiando-se pela terra removida de fresco. Então, quando eles viram aquela terra que havia sido mexida e removida, né, eles já pressupunham que havia algo ali. E quando eles foram, né, até lá, eles chegaram ao cadáver totalmente ferido e muito machucado. Bastou esse indício para que as suspeitas do homicídio caíssem sobre Martinho. Martinho, que foi preso com toda a sua família, conforme era o costume na época, né? Se um familiar fosse detido por um crime tão bárbaro, sua família também era detida. Então, quando foi se aproximando o dia da sentença, que teria sido uma sentença de condenação, se Antônio de Pádua não tivesse vindo em auxílio dos seus familiares, teria sido muito complicado. Então, certa noite, ele pediu licença ao superior para sair do convento e se pôs a caminho de Lisboa.
Quando chegou em Lisboa, prodigiosamente, na manhã seguinte, né, quando não seriam suficientes 3 meses para percorrer a distância entre Pádua e Lisboa. Não sei se vocês conseguiram compreender. A distância entre Pádua e Lisboa normalmente durava 3 meses. Antônio de Pádua saiu do convento em determinada noite. E no outro dia, pela manhã, ele já estava em Lisboa. Magnífico, não é mesmo? Então, quando ele chegou à sua terra natal, apresentou-se ao tribunal para pedir a liberdade de sua família. Como era natural, né? Ele não foi atendido, vistos serem por demais graves os indícios acumulados contra ela. Afinal, o corpo do rapaz havia sido encontrado nas terras da família dele, né? Então Antônio, com toda a sua sabedoria, humildade, chegou e pediu que lhe trouxessem o cadáver da vítima. Quando ele viu o cadáver da vítima, ordenou-lhe, em nome de Cristo, que voltasse momentaneamente à vida para indicar o seu assassino. Então, o mais incrível aconteceu. O corpo animou-se e confessou abertamente que nenhum membro da família de Antônio era culpado de sua morte, do seu desencarne. E depois ele caiu novamente no chamado sono eterno, né? O sono da morte, o que nós sabemos que é o desencarnar do corpo físico. A novidade do milagre e solene declaração de tal testemunha foram suficientes para liberar a família de Antônio, com a qual ele passou aquele dia e despediu-se ao cair da noite. E no dia seguinte, ele encontrava-se novamente no seu convento, em Pádua. Nós temos muitos casos. Nós temos o caso de Santo Afonso de Ligori. Nós temos casos relacionados a São Francisco de Assis, né? Nós temos casos como Frei Galvão, que Francisco Antônio de Santana Galvão, que nasceu em Guaratinguetá, que fica lá em São Paulo. Ele nasceu em 1739 e desencarnou aos 84 anos. Ele viveu no Mosteiro da Luz. Ele aparecia em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele levitava, ele tinha premonições. Em 1810, Frei Galvão apareceu para um capataz que fora apunhalado por um escravo. Mas nesse mesmo tempo, o frei interrompeu uma missa para que todos orassem por um cristão que estava agonizando por ali, pelos arredores. Ao final da missa, foi constatado que era o rapaz. É um assunto fascinante. É um assunto que nos prende. Eu sempre tive muito interesse. Eu recomendo, para quem quiser aprender um pouco mais, a assistir os vídeos do Saulo Caldeirão. Eu gosto muito dos vídeos de Saulo. Eu tenho um carinho enorme por ele. Se vocês quiserem, é só procurar no YouTube Saulo Caldeirão e vocês vão encontrar. Então, meus irmãos, o desdobramento corresponde ao estado de emancipação completa da alma. O espírito encarnado, revestido de seus envoltórios, ele projeta-se para o exterior do corpo somático, do qual se separa e acaba formando um duplo. Ou seja, é como se fossem 2 em um só. Porém, o desdobramento, ou seja, a projeção da consciência, contribui sobremaneira para que o homem, se conscientize da realidade do plano espiritual.
o que, com o passar do tempo, vem se tornando um pouquinho mais difícil, né? Muitos falam sobre o plano espiritual, muitos falam sobre o espiritismo, muitos pregam o espiritualismo, mas poucos vivem isso. Muito poucos, né? Pouquíssimos, na verdade. Então, para que o homem ele se conscientize da realidade, né? Como eu falei, do plano espiritual. E é preciso, minha gente, já passou da hora de nós nos vermos como seres imortais, como filhos de Deus, que é amor, que é um cidadão do universo, em busca da perfeição, iluminado pelas estrelas incomensuráveis do Pai. Então, meus irmãos, aqui nós estamos procurando avançar, procurando evoluir na medida do possível e sempre que possível. Aqui estamos para viver, para perdoar e para amar. Certa vez, e quando eu era criança, minha avó falou uma frase que eu nunca esqueci. Ela disse: Aiesca, nunca duvide de nada nesse mundo, porque tudo nessa terra é possível. Aqui, tudo pode acontecer. Então, meus irmãos, abram suas mentes, iluminem os seus pensamentos e tenham a noção de que muita coisa é sim possível. Mas principalmente tenham a noção de que cada um de nós que está aqui somos filhos de Deus, filhos do nosso Pai. Somos uma centelha do amor divino dele. Como é amoroso nosso Pai, como é caridoso com nossas falhas, como ele nos acalenta, nos acalma, nos ajuda. Como somos rebeldes também, e muitas vezes não compreendemos isso. Somos imediatistas, queremos tudo na hora, mas não é bem assim que as coisas funcionam, não é mesmo? Estamos aqui, não é para sofrer. Eu vou ressaltar isso em cada vídeo que eu fizer. Eu vou ressaltar isso até o dia do meu desencarne. Nenhum de nós está aqui para sofrer. Estamos aqui para aprender, para evoluir. E a evolução não precisa de sofrimento para ocorrer. Infelizmente, pelo período que a Terra passa e vem passando, grande parte dos espíritos acreditam que só se aprende pela dor. Não, não é assim. Nós podemos aprender sim, e pelo amor. Vamos aprender pelo amor? Vamos escolher o amor. Ele é tão mais fácil, mais sublime, é mais leve. A vida com o amor torna-se única, leve, indispensável. E com ela, nós sentimos Deus durante cada segundo de nossas vidas. Eu agradeço aos estudos, né, da Mocidade Espírita, que fez os estudos, fez a análise inicial, né, sobre esse assunto, né. Agradeço também vários outros estudantes espiritualistas e espíritas, né, que vêm desenvolvendo esse tema com cada vez mais afinco e perfeição. E agradeço a você que dedicou um pouquinho do seu tempo para poder me ouvir. Irmãos, que o Senhor os acompanhe, os abençoe e os ilumine.
para todo sempre. Fiquem com Deus. Reconheçam Deus dentro de cada um de vocês, meus filhos. Lembrem-se, é muito mais fácil aprender pelo amor do que pela dor. Mas o estigma que existe na humanidade sobre a dor ainda é tão forte, mas tão forte, que a maioria não consegue compreender. Mas eu sei que chegará o dia em que todos, cada um de nós, vai evoluir a tal ponto que só haverá o amor como destino inicial, final, intermediário. Fiquem com Deus. Que o Senhor os acompanhe.